Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Highcast, o primeiro podcast do Brasil focado em high ticket. E hoje é um episódio diferente, porque é o primeiro episódio que vai fazer um collab com o Casa Branca Podcast. Não é qualquer podcast, é o podcast do Alan Spadoni. Que honra, mestre. meu irmão. Vai ser maravilhoso. Para quem não conhece, o Alan, ele é CEO do Grupo AS Academy, uma empresa no setor de educação especializada na área de beleza, com mais de 100 mil alunos em 22 países. Está nesse mercado há mais de 10 anos, viu Exato. tudo acontecer, enfim, limpou o mato no nosso mercado. E hoje ele é especialista em construção de ecossistemas e grupos de empresas que têm um valor de mercado baseado em educação. Obrigado por topar aqui e gravar esse podcast na sua sede, né? Então, mais do que um podcast na tua sede. E vai ser um prazer bater esse papo sobre ecossistema de empresas, vendas high ticket, como é que esses mundos se conectam. Então, hoje a pauta é como montar um ecossistema empresarial. Se apresenta um pouco aí pra galera. Me sinto honrado de você fazer uma visita, estar conosco, dia produtivo, maravilhoso. E parte disso nós vamos soltar pra galera aqui. A gente entende que as pessoas podem estar aí a um passo. E esse passo do sucesso é um insight, é um ajuste que elas podem conquistar o que elas querem conquistar na vida, e nós vamos colaborar com isso também. Eu sou Alan Spadoni, sou marido da Marcela, pai do João e da Maria, né? Amo essa vida de educação, comecei desde a época da faculdade ali, eu não tinha o dinheiro todo para pagar a faculdade, e a única forma que eu não consegui o FIES era sendo monitor. Então, desde novinho, nessa parte da educação, então tudo meu partiu da educação. Eu entendo que todo negócio pode ter uma esteira gigante, pode criar um modelo de ecossistema, um negócio de verdade, não ficar dependente só de um faturamento, é um jogo a médio e longo prazo, criar um negócio a partir da educação. E nós vamos soltar um monte aqui e pode pesar nas perguntas. Vamos Fechou? soltar o ouro inteiro. Bora. Cara, tu é um cara que começou de baixo, né, como tu já antecipou aqui, e construiu um verdadeiro império na área da beleza e construiu, de fato, um negócio muito grande. Como é que foi, assim, resumindo anos de história em poucos minutos, como é que foi esse processo, cara, de fundar o AS Academy e tocar esse negócio do zero? Quais eram os recursos que tu tinha, quais foram os desafios no meio do caminho, o que é que hoje também faz a empresa especificamente? Bom, de forma rápida, objetiva, o meu background, os meus bastidores, foi em agência de marketing da indústria farmacêutica e cosmética. Comecei com 15 anos como office boy em um grupo e surgiu na época uma vaga como digitador. Você imagina? Digitador, né? Eu tô com 39 e aí eu me tornei digitador e eu fui aprendendo com esses grandes CEOs da indústria. E conforme foi crescendo, eu entendi que era um mercado incrível e chegou um tempo, depois de 10 anos atuando nesse setor, que eu vi que fazia sentido fazer parte lá do front. Já tinha aquela veia artística, tinha ali comigo a parte de educação. Eu falei, por que não ser aqueles profissionais que estão lá na linha de frente levando a educação para as pessoas e não lá na fábrica criando as estratégias? E eu me permiti, literalmente, a começar do zero no setor da beleza. Assim, irmão, curso de cabelo, maquiagem. E eu me dispus a começar. Quando eu comecei, eu entrei, eu entendi que eu tinha mercado, eu entendi que aquilo era para mim, só que eu entendi que o meu papel, o meu propósito a ser cumprido era na educação. Então, de forma rápida, eu aprendia um treinamento e já formatava uma turma com os famosos masterclass e ensinava isso para as pessoas. Caraca. Então, nós estamos falando que tudo isso começou já há 12 anos, então a escala... nós já estamos falando de 9 anos atrás que eu comecei a ministrar os primeiros treinamentos. Era literalmente assim. Eu fazia uma especialização de uma maquiagem, formatava uma apostila, criava algumas coisas para mostrar que eu era especialista naquele assunto e depois já criava o treinamento para essas pessoas. Então, tu começou sozinho, expert e bastidores também, né? Exato. Professor ali dos programas e tocando o bastidor também. E como é que, cara, desses pequenos cursos da área da beleza que, pô, provavelmente todo mundo olhava e falava que tu era maluco de fazer, ou sair do marketing, fazer isso, enfim. Exato. E como é que isso se transformou no império que tu construiu nesse mercado, assim? É válido o seguinte, toda vez que nós vamos fazer uma transição de carreira, porque nem sempre você muda de trabalho, do seu ofício, porque você não está bem financeiramente, porque eu estava bem resolvido financeiramente. O problema não era esse. O problema é que por mais que eu gostasse do que eu fazia, eu não tinha aquele prazer em acordar e fazer aquilo. Foi literalmente, vou propor uma nova chance para mim. Porque eu entendia que o meu game era cuidar de gente, era estar envolvido com pessoas.
Então esse é o primeiro passo. A gente precisa dar ouvido para o que está aqui dentro. Segundo, quando tem essa transição, existe de verdade uma resistência muito grande no ambiente que você convive. Muito, muito, muito. As pessoas se acostumaram a te ver de um jeito. Cara, e elas vão fazer de tudo para você não ir para esse novo step. Total. E eu cheguei a ficar com raiva dessas pessoas, inclusive pai e mãe, mas eu entendi que as pessoas, elas acabam fazendo isso para nos proteger. Total. Mas eu só fui entender isso lá na frente. Depois de ter sucesso. Depois de ter sucesso. Porque elas acreditavam que o modelo de sucesso era se eu prestasse um concurso para a Caixa Econômica Federal. Entendeu? Total. E aí acabou dando certo. As pessoas falam, como é que você construiu esse ecossistema multimilionário, quase bilionário, nesse espaço curto de tempo? Nem tudo isso estava em mim. O primeiro ponto para a construção foi a necessidade. A necessidade, com a indignação, gerou a criatividade e a gente colocou para rodar. Então não estava tudo em mim. A necessidade fez com que eu tivesse que criar algo e assim foi nascendo isso. Pô, que legal, cara. Mas assim, sendo um pouco mais tático, assim, quais foram os steps, assim? Porque hoje eu acho que vale a pena até tu explicar como é que funciona o ecossistema aqui do grupo, quais são as empresas que fazem parte, mas nitidamente foram os cursos presenciais que começaram. Qual foi a jornada, assim? Pô, tu começou o curso presencial, depois foi para online, pô, depois abriu franquia. Quais foram os... Explica hoje, então, o macro, como é que funciona o teu grupo e qual foi a jornada de criação dessas empresas do grupo e o crescimento que tu teve ter também como empresário para tocar isso tudo, né? Show. Primeiro é importante você entender a virada de chave sobre a necessidade. Crises e o fundo do poço, às vezes, é a melhor coisa que a gente tem na mão. Então, vou explicar para você. Quando eu decidi sair do marketing especificamente, lá do back, para ir para o front, na área da beleza, minha esposa, na época, trabalhava no Bradesco. Ela era atendente, recepcionista ali. E na época, cara, nós entramos em uma pirâmide. E essa pirâmide, na época, quebrou em menos de um mês. Então, se você quer quebrar uma pirâmide, você me chama, que é só entrar, ela quebra, entendeu? E quebrou em um mês. E nós fizemos um empréstimo de R$30 mil para entrar. Na época da Telex Free, que era um VoIP e tal. Você não vinha, mas você já deve ter ouvido falar disso daí. Sim. E nesse um mês, além de eu não ter a remuneração, o meu salário do mês, isso e aquilo e tal, porque eu tinha deixado um ofício que era do marketing, eu não tinha os 30 pau e tinha que pagar R$1.000. Pô, 30 mil naquela época era sempre muita grana, né? Exato. E qual foi o game? Naquela época, meu pai tinha me dado um terreno, cara, e é muito importante eu contar isso aqui. Um terreninho pequenininho e tal. E falou, ó, já que você vai casar, você vende, dá uma entradinha em um apartamento pra você. E minha esposa, ela não tinha seio praticamente, ela tinha o sonho de colocar prótese de silicone. Uhum. E eu tirei uma grande lição com uma tratativa que um médico teve com ela. Então, resumindo, foi o seguinte. Nós íamos pegar parte desse dinheiro da venda do terreno para pagar uma entrada de um apartamentinho, que era uns R$30 mil mais ou menos. Uhum. E parte eu ia pagar uma prótese de silicone que era R$7 mil. Uhum. Só que o que aconteceu? Como nós perdemos no empréstimo, eu ia usar tudo para pagar o empréstimo. Uhum. Só que ela tinha o sonho de fazer essa prótese de silicone. Eu falei, você vai realizar o seu sonho. Ela tinha marcado com o médico de R$7 mil. E ela foi junto com uma amiga no retorno de uma consulta de outro médico. Quando ela saiu, ela me ligou e falou, amor, eu mudei de médico, só que agora é 14. Nossa. E aí eu sei que você fez uma pergunta sobre o ecossistema, o que esse cara tá falando? Não, isso é muito importante. Porque o topo, a coroa da criação do ecossistema é a autoridade. Se você não constrói autoridade em você, nenhuma dessas peças tem força e muito menos para você plugar negócio. As pessoas te respeitam como autoridade, elas não sabem quanto você tem no banco. E eu falei, mas tudo bem, o que te levou a fechar com esse médico? Ela tentou negociar comigo. Quando ela foi fazer a consulta, o médico, além de explicar, de conversar, de trazer segurança, de falar que não era uma clínica, era um hospital, ele tinha vários diplomas e ele disse que ele era o professor dos médicos. Uou. Ele disse que ele dava aula para médicos. Então ele olhava e falava assim, ó, inclusive isso que eu vou passar, eu passei para os meus alunos, a minha cabeça fez assim, puf. Eu falei, então quer dizer que o maestro, né, o médico, tem muito mais autoridade do que aluno. E eu mais que depressa pensei no seguinte, vou usar o dinheiro para o apartamento, vou usar o dinheiro para
a prótese de silicone e eu acredito que eu consigo escalar com cursos. Mas as pessoas vão querer fazer curso comigo não só olhando o meu trabalho e a minha expertise, sabendo que de fato eu sou um mestre. E se eu sou mestre, eu consigo vender mais procedimentos. Então tudo começou, preciso me intitular como professor. Aí que foi o lance. Eu não comecei pela educação, eu comecei fazendo procedimentos. Mas eu entendi que o cara que tem o título de professor, ele pode não vender hoje um curso, mas ele vende os procedimentos por falar que é professor. E mais caro, talvez. E mais caro. Porque um professor é um especialista, o especialista ele sabe do que ele faz, ele já teve experiências. O destravar foi nisso. Animal. Na época eu me intitulei por necessidade como professor. E quando as pessoas me chamavam, eu falava, eu sou professor de maquiagem, isso e aquilo. Foi ali que começou. Em um espaço curto de tempo, mesmo eu não tendo espaço para ministrar os treinamentos, eu falava para a pessoa, não se importe não de vir aqui, eu vou até você, vou te dar essa comunidade. Então, o que eu fazia, cara? Tinha uma moça que era manicure. Ela falava, quero fazer um curso com você, fiquei sabendo que você está ensinando, mas não tenho como, tal, não sei o que tem. Eu falei, fica tranquilo. Arruma mais 5 manicures e eu dou no espaço de vocês aí. Cara, foi assim que começou, foi na campanha de indicação, foi na autoridade, campanha de indicação e eu não precisava dar no meu espaço e dava no espaço dela. Nem tinha espaço. Não tinha espaço, entendeu? Então, foi aí que começou o jogo, baseado na educação. Coisa linda. Mas sobre necessidade. Quase sempre por necessidade, sobre. Né? Geralmente a galera aprende por isso. Mas então, beleza, começou assim. Uhum. Voltando na pergunta, né? Explica um pouco hoje como é que funciona o ecossistema de empresas do grupo e qual foi a ordem de plugar essas empresas, de plugar esses braços de negócio. Por que eu tô te fazendo essa pergunta, né? Porque a galera que tá vendo o podcast aqui já deve ter algum negócio, um negócio digital, alguns negócios mais bem-sucedidos, outros ainda começando. E em algum momento, as empresas que derem certo vão abrir mais braços de negócio, né? E eu queria entender justamente como é que foi isso. Quais são hoje os braços de negócio que tu tem e qual foi a ordem de plugar também para ajudar a galera que está pensando em abrir ecossistema. É válido dizer que não é mais cedo ou mais tarde esse empresário vai pensar nisso. É suicídio uma empresa não ter um ecossistema criado. É literalmente insustentável a longo prazo. Total. E nós vamos explicar aqui. Então, como é que começou? Primeiro de tudo, a base é o seguinte. Vamos imaginar que os nossos clientes, eles são borboletas. E eles vão consumir algo no nosso jardim. E também nós somos borboletas e vamos em outros jardins para consumir. Aí tudo bem. Só que eu entendi o seguinte, que quando ela fazia um treinamento de maquiagem, na época que eu criei um olho preto que chamava Smoke Eye, que na época era um olho pretão de fazer, que tinha toda uma técnica específica, ela também queria fazer um outro curso de um outro olho. Sendo assim, eu entendi que a esteira longa é um dos passos do ecossistema. Legal. Por quê? A borboleta no seu jardim, ela tem a necessidade de um consumo de um outro produto ou serviço. Se você não faz, ela vai consumir em outro lugar. Então, por que não fazer aqui? Então, primeira coisa é mapear, ouvindo o seu cliente, não o seu ego, o seu ímpeto do que você gostaria de criar. Esse é o problema de quem vai criar um ecossistema. O cara quer criar o que está dentro dele, mas ele não senta na cadeira do cliente. Total. Então eu preciso entender o seguinte, como é que eu resolvo uma treta desse cliente? Como é que eu resolvo um problema dele? Então ele sabe fazer uma maquiagem mais leve, ele sabe fazer uma maquiagem mais pesada, ele sabe fazer uma maquiagem de noivo, ele sabe fazer isso e aquilo. Um cliente só vai adquirir 5 treinamentos meus. Então a primeira base de ecossistema para ser sustentável e rápido, educação. E tudo é possível, você sabe disso. Partindo da educação. Segundo, a esteira longa. As próximas fases. Eu aprendi também que o ser humano, ele compra algo hoje, mas ele já pensa no que vai ter lá na frente. Total, nunca está satisfeito com o que tem. Não, o ser humano nasceu para produzir, para gerar frutos. Então, assim, se você só limita a sua esteira a um produto, rapidinho ele vai procurar em outro lugar se você não oferece para ele. E o negócio fica muito mais frágil, né? Exato. Depender de um produto, muitas vezes um produto e uma estratégia, zero diversificado, né? Então, quer dizer que o passo zero ali para montar um ecossistema é inicialmente aumentar a escada de valor de educação, aumentar os produtos de educação. E tu não parou por aí, né? Então, baseado naquilo que eu já sabia que era uma necessidade de ela aprender, tá? Justo. Segundo, vamos entender o seguinte. Ora ela faz esses treinamentos de maquiagem, que foi isso na época. Ela precisa do que para maquiar? Da maquiagem. Né? Então,
eu não preciso necessariamente fabricar, abrir uma linha de produção e tal, mas primeiro eu posso ser um ponto de venda. Segundo, eu já consigo fazer o tal do private label, que alguns chamam white label, que é outro, colocar o nome da minha marca em algum produto que eu sei que tem giro ali, ganhar um pouco mais e aumentar o meu brand. Terceiro, você consegue já fabricar uma linha maior. E quarto, no nosso caso, ter a sua própria fábrica. Que foi um passo que deu recente. Passo que nós demos recente. Anos depois. Então começou por educação, mapeou a necessidade, mais interesse por educação e criou vários produtos de educação. Quantos produtos de educação tem hoje? 11 produtos de educação, cara, um baita escala de valor. Se o cara comprar todos, quanto que ele te paga? Pode ser no chute, tá? 70 mil. 70 mil. Então, porra, só de LTV, se o cara fizer todos os cursos, 70 mil de LTV. Nós temos um levantamento que cerca de 80, 90% consome de 3 a 4. Nossa senhora. De 3 a 4. Coisa linda, coisa linda. Isso é uma máquina de LTV, né? Beleza, então, pô, de educação, o primeiro passo que eu dei depois de educação foi em produto físico já. Produto físico. E dentro de produto físico, tu iniciou revendendo como ponto de venda de outra marca. Exato. Depois white label. Exato. Pô, pegando um produto que já existia, colocando tua marca. Depois, o último passo foi comprar uma fábrica lá. Para fabricar o meu. Teu próprio E produto. agora é um espaço curto de tempo, fabricar para o meu e para o outras mercado pessoas. Também. Maravilhoso. E exportar. Maravilhoso. Jogo grande, hein? Jogo grande. Maravilhoso. Então, porra, 2 braços aqui, educação e produto físico, já fica de insight pra galera. Que produto físico, né? O teu cliente teria. Eu tenho certeza que eles já estão falando assim. Pra mim é impossível. Eu sou advogado, tem como. Tem como. Eu sou dentista, tem como. Eu sou engenheiro, tem como. Eu sou personal, tem como. Eu sou especialista em high ticket. Que produto físico Lógico eu criaria? que tem. Lógico que tem. Dá um pitaco aqui. Que produto físico eu Você criaria? pode não ter um produto que a pessoa precise usar para fazer acontecer. Sim. Né? Então você não precisa ter necessariamente uma maquiagem e tal, mas você pode ter um produto do símbolo de pertencimento dessa pessoa da sua comunidade. Maravilhoso. É aí que tá o X. Não estou falando só de placas, eu estou falando de elementos do dia a dia dessa pessoa. Total. Entende? Então, o senso da comunidade vai partindo dos próprios produtos. Legal. As pessoas não compram só por ter a necessidade de compra do produto, mas para fazer parte de um ecossistema que tem força. Então, daqui a pouco, eu posso franquear o seu sistema high ticket. Total. O cara que começou aqui, ele vira uma franquia da sua empresa de high ticket. Olá. Ele vira uma empresa. E o sonho dele é chegar até aqui. Mas como assim? Ele vai ser um escritório, ele vai empregar pessoas, ele vai vender o seu produto, ele vai palestrar sobre a sua metodologia, ele vai andar com um colete com o seu nome, ele vai levar o seu legado. Foi o movimento que tu fez como terceiro passo. Exatamente. Então, o terceiro braço que tu abriu foi a franquia? O terceiro braço? Foi. Até então, a gente falou de educação, produto físico. O terceiro passo foi a formação de professor. Formação de professor. Que é o FP. O FP. Hoje Legal. é o maior evento de formação de professores na área técnica de saúde e beleza do planeta. Então, nós temos a metodologia do ensino de criar metodologia. Então, por exemplo, se você é um fotógrafo e chega aqui, eu te ensino a dar aula de fotografia. Eu sou um chefe de cozinha, eu te ensino a montar a metodologia. Porque o fato de você saber fazer não significa que você sabe ensinar. E aí estou falando de palestra, workshop, todas essas coisas. Aí ela já duplicou o ganho. Por quê? Porque ela já começou a fazer procedimento, começou a ensinar sobre. Então, olhando para a jornada do teu cliente, ela começa ali fazendo procedimentos. Pô, às vezes é uma mãe solteira que tá ali por uma situação difícil. Total. Começa ali um curso low ticket teu de perpétuo ali, avança pro teu curso de lançamento, evolui ali e tal. Pô, em algum momento ela começa a revender teus produtos e ganhar comissão ali também. Sim, venda direta pesado, soma na renda 25% da renda. Só via produto físico. E aí, pô, em algum momento ela vê que existe o caminho da educação, que é trilhar o mesmo caminho que tu, e ela vai lá e sabe qual vira é o X, professor. cara? As clientes pedem pra ela, me ensina isso, porque eu quero aprender e eu quero ter um tempo pros meus filhos também. Cara, eles pedem pra ela. Que legal. E ela chega aqui, bate na porta e fala, chegou a hora de eu fazer a tal da formação de professores. Animal. Então tu atua lá no B2C e no B2B também. Exato. Quase que isso. Exato. Depois da formação de professores, qual foi a outra unidade? Depois da formação de professores é a franquia. A franquia. Legal. O que leva Fala um pouco mais sobre a franquia. A franquia é o seguinte, nós conseguimos mapear, porque eu vim, né, como micropigmentador lá atrás, como maquiador, mapear necessidades dela. Então, por que ela segue como uma franqueada e não sozinha? Por conta da força da nossa marca. Total. Semana passada nós estávamos na Times Square.
Coisa linda. Com uma campanha que os meus franqueados republicam. Na semana retrasada, eu estava com o Ferreira em Penedo, fazendo lábio do Lucas Guimarães, que é o marido do Carlinhos Maia. Então, todo esse branding gerado em cima do meu nome já não é mais sobre mim, porque eu não faço mais procedimentos. Então ela chega e fala qual é a unidade mais próxima que tem da minha casa para que eu faça esses procedimentos. E aí tem demanda, os clientes tu já tem, conecta tudo, franquia. Eles usam as matérias que eles não pagariam do bolso deles, entende? Ela já entra na franquia. Só que daí é o seguinte, nós fazemos a estratégia vira bandeira. Cara, eu não tenho como investir pesado, então vamos fazer uma adequação nesse espaço que você tem? Legal. Por isso do nosso projeto ousado e totalmente possível de 1.000 a 1.200 franquias em um ano. Animal. Porque nós vamos fazer o vira-bandeira de pessoas que já têm. Total. Então, tu vai pegar o espaço ali que já tem da pessoa e botar ali tua marca, botar os produtos ali, uma micro franquia. Nós temos o nosso time CS acompanhando. E lembrando que eu já posso passar esse insight. A máquina de fazer isso girar não é só o produto e não é só o nome AS. É o que a gente ensina sobre vendas também. Ah, animal. Porque serviço ela encontra em qualquer lugar, mas a nossa marca chancela. E ela sabe vender. Então já era. A recepcionista dela é treinada, comissionada, então o game é diferente. Maravilhoso. Além do braço de franquia, existe mais algum outro braço? Existe. Quando ela está na franquia, ela também precisa de mais outros fatores. Por exemplo, meios de pagamento. Né? Então, por que ter uma máquina de um outro lugar se pode ser uma máquina nossa? Né? Então, nós temos os nossos meios de pagamento. Os nossos meios de financiamento, o nosso fundo. Então, nós fechamos todo o ecossistema para que a gente possa cuidar dela e que nós trabalhamos todo esse processo para literalmente ela ter rentabilidade. Quanto mais ela ganha, mais ela pergunta qual é o próximo passo que ela tem conosco. Maravilhoso. Então, pô, a gente tá falando aqui de uma mãe solteira ali e tal, porra, que tá ali dono de casa na vida e, pô, ela começa a fazer seus cursos, ganhar dinheiro pro procedimento e avança nos cursos, cada vez ela ganha mais, ela começa a revender teus produtos físicos, que é um dos braços, usar os produtos e, cara, isso vai dando gás pra ela, em algum momento ela vira professora, pô, abre um negócio de educação em paralelo, mesmo que pequenininho ali na cidade dela, ela vai avançando, até que chega algum momento que ela tá bem de vida a ponto de investir na franquia e acelerar mais, ela abre tua franquia, pô, tu tem franquia que vai de 50 mil, 60 mil até, sei lá, 2 milhões. Tem algumas que a gente começa com 30, cara, pra você ter ideia, 30 mil. Nossa senhora, maravilhoso. Se o espaço dela já está próximo, o mínimo de adaptação possível, 30. Nossa, 30 mil. Então, 30 depois de 30 mil, qual foi a mais cara, assim? Qual é a opção mais cara? Nós temos uma AAA em São Paulo que tem rooftop, Nossa. É um espaço de mulheres da alta sociedade de São Paulo que elas marcam um chá da 5 para encontrar. Então nós estamos falando em 2,5 milhões. 2,5 milhões para construir, então, pô. Mas ali já tem um corpo médico, a parte de harmonização facial e tal. E agora nós estamos lançando, né, o segundo braço da franquia, que é a S-Remove. Porque tem a S-Studio, que é estúdio de micropigmentação e design. E tem a S-Academy, e agora, que é a escola. E tem a S-Remove, que é a remoção de microtatuagem. Nossa. Sempre aumentando a quantidade de serviços para ela poder ganhar mais. Maravilhoso. Continuando na jornada da Abre a Franquia. Uma máquina de criar serviços novos sustentáveis. Maravilhoso. E, pô, na franquia, em algum momento, ela vai precisar processar os pagamentos, porque não contigo também. E assim tu montou todo o ecossistema. Cara, a galera deve estar olhando e falando, meu Deus, esse cara é um gênio, ele construiu um império de fato, e cara, né, porra, isso aqui parece impossível de ser feito, mas na realidade é só uma questão de tempo, né, juros compostos, o maior aliado que a gente tem é o tempo, então, pô, 10 anos fazendo esse movimento, era o mínimo que podia ser feito, mas assim, deixa eu te fazer outra pergunta, cara. Qual que é o momento certo de começar a olhar para outros ecossistemas? Pelo que eu entendi, a gente tem 2 níveis aqui de expansão de ecossistema. A gente tem como, olhando para o público de infoprodutores, que, pô, grande parte da galera que assiste a gente, pô, ele tem como expandir o ecossistema dele dentro de educação ainda. Então, pô, tem um curso, uma mentoria, uma imersão presencial, um mastermind, um mix de produtos educacionais, como tu tem. Mas existe a oportunidade de abrir outras unidades de negócio, outros tipos de negócio que, pô, não necessariamente é educação, mas é alimentado pelo negócio de educação. Qual o momento certo de fazer esses 2 movimentos? Tanto o primeiro, de expandir a escada de valor dos produtos de educação, e o momento de abrir outros negócios correlatos ali que estão conectados ali com o modelo de negócio. Quais são as análises que tem que ser feito, quando faz, qual movimento? É uma das perguntas que eu mais recebo sobre pessoas que querem acelerar esse processo. Eu entendo que a ideia de você nascer
com um ecossistema tem que ser literalmente quando nasce o produto. Quando nasce o produto, eu já consigo abrir um 180 ou um 360 para eu entender tudo que alimenta. É muito simples. Eu consigo entender no meu jardim tudo aquilo que o cliente precisa. Então eu já mapeio tudo. Isso não significa que eu vou startar tudo. Legal. Então tudo começa na concepção do produto, seja ele físico, online ou um serviço. Perfeito. Eu já mapeio tudo que tem em volta. E aí o que eu começo a fazer? Nós estamos falando em planejamento. Eu já começo a vender esse produto. Cara, a melhor coisa que tem, que os empresários correm, é pesquisa. Eles têm medo de perguntar para o cliente se eles gostaram, se eles estão satisfeitos e o que falta para eles. Então a recomendação é já começar o negócio tendo a visão do que pode ser de todos os braços possíveis. Na hora. Aí De quando zero... eu chego para a pessoa, a primeira pergunta que eu falo, por que você comprou? Segunda, se não comprou, por que você não comprou? E o que você entende que faria sentido para que o que eu te vendi faça mais sentido ainda para você ter mais resultado. É aí que está o ouro. Não nasce de mim esse próximo produto do ecossistema. Nasce da necessidade que o cliente fala. Maravilha, ficou claro então todas as possibilidades que existem, como é que foi o processo, como é que você prioriza, como é que você enxerga as oportunidades que já existem. Agora tem um grande desafio, que é o desafio de você se manter focado. E essa é uma parada que até eu me identifico, né? Então é uma pergunta sincera, porque eu quero aprender mesmo aqui. Eu tenho um negócio principal de educação hoje, que é o único negócio. E, cara, eu boto toda a minha força nisso e a gente tem metas agressivas de crescimento e a gente cresce muito. Uhum. Até que ponto eu dedico energia nas outras empresas ou em outras oportunidades? Até que ponto isso me desfoca do principal? E, pô, eu saio de ter alguma coisa, uma única coisa muito grande para ter várias coisas pequenas e perder tração. Isso deve ser algo que deve estar passando na cabeça da galera quando vê tanta oportunidade assim. Como é que faz para se manter focado em um meio onde tem muitas oportunidades? Como é que a gente prioriza essas oportunidades? Como é que a gente toca essas oportunidades sem nosso envolvimento ali? Pô, se a gente monta uma equipe primeiro para depois tocar, ou pô, toca primeiro, valida, depois monta o time. Como é que funciona esse processo hoje na tua cabeça? Eu confesso para você que eu fiquei alguns anos nesse platô, cara. E era literalmente o seguinte. Tinha vários produtos. Vários. Beleza. Só que o fato de ter não significa que eles rodam, gera receita para a empresa. Uhum. Inclusive, se você tem um produto e uma operação e ali ele não roda, ele gera um prejuízo para você. Até online, tá? Sim. Até online, porque tirou tempo, tirou reunião, tirou Total. isso, aquilo e tal. O que acontece? Foi um bom tempo para eu conseguir transformar isso em metodologia. Então, primeiro, o produto ele precisa estar muito, muito clarificado. O que ele é, a entrega dele, isso tem que estar enraizado na cultura da empresa. Por quê? Porque eu preciso tirar um pouco, eu preciso sair um pouco da frente desse produto. Então é como se eu fizesse o seguinte, nós vamos elaborar essa garrafa, eu vou criar tudo ela, vou deixar tudo pronto, eu treino um time aqui e eu já lanço, e eu já vou pro próximo, eu deixo um time cuidando disso. Uhum. Só que o problema é o seguinte, eu tenho que voltar para monitorar. Eu tenho que monitorar no quê? Se está tendo faturamento, mas baseado nisso, tem que ter bonificação de todo o time. São várias métricas para que o produto não se perca. Uhum. Depois eu lanço o próximo, depois eu volto do primeiro. O meu grande problema é que eu criava o produto, lançava e voltava para o marketing. E o lugar do empresário não é sentado na cadeira do marketing. Ele dá ideia. Se ele contratou pessoas inteligentes para aquilo, as pessoas têm que rodar. E minha esposa sempre falava para mim, ela falava, sai dessa cadeira do marketing, eu te vi na câmera, você tem que ir para onde a roda da empresa gira. Maravilhoso. Só que daí tem uma pressão muito grande do financeiro também, que fala o seguinte, não, você não vai mexer com isso aqui não, porque aquele outro dá mais dinheiro e esse aqui não dá tanto. Uhum. Só que esse aqui é curto prazo, o outro é longo prazo. Uhum. Então a segunda resposta, time. Tá. Só que tem todo um porquê atrás de um time. Quem foi a pessoa que você contratou? Qual o grau de admiração que ela tem com você? Não é só sobre dinheiro, ela precisa comprar a tua filosofia. Com certeza. Ela tem que se sentir parte disso. Ela tem que entender que ela é um agente de transformação. Depois disso, tem que ter a remuneração, tem que ter um longo prazo, tem que ter a bonificação, tem que ter as métricas. Esse setor de vendas, ele é uma empresa dentro da empresa. Total. Aí nós estamos falando do time.
Aí depois o time tem mais 1 milhão de outras coisas. Tem 1 milhão de coisas. Mas então, começa nisso. Diria que primeiro a gente diagnostica assim, primeiro faz um bem feito. Então, porra, esse é o primeiro passo. Se você tá fazendo um bem feito, talvez seja a hora de você abrir novas oportunidades. Mas antes do projeto, o time que vai tocar o projeto. Essa é a tua premissa. Exato. Só que daí já tem gente falando o seguinte, não, mas eles não compram se não tem a minha carinha. Compra. Transfere a autoridade para alguém da sua equipe. Eu sei que são vários fatores no meio disso, mas tem como você transferir a autoridade para alguém. O problema é o seguinte, se você coloca na sua mente que não compram se não for com alguém do seu time e você não se dispõe a fazer isso, nunca vão comprar. Agora, se eu transferir a autoridade, não vai comprar tanto quanto se fosse eu, mas eu vou transferir a autoridade, faço uma live, está na foto junto. O cliente, o que ele fala? Cara, é melhor eu ter um produto que vem do time do Alan, mesmo que não seja dele, do que ter de outro lugar. Total. Eu vejo que o empresário hoje ele tá muito enviesado com crença, cara. Ele tem medo de soltar e o medo dele soltar é prejudicial e pode levar ele pro buraco, entendeu? Eu mesmo morro de medo de soltar o principal aqui e abrir os outros e desfocar. Mas você cria menores. Cria uma lógica de MVP, né? Então, porra, testar pequeno e tal. Mas a premissa é primeiro o time, depois o projeto. Entende ali, desenha. Na realidade, foi a premissa que tu trouxe no começo. Na real, desenha o negócio como se já fosse aquilo, vai entregando etapa por etapa, olhando sempre o macro, né? Então, sair um pouco dessa visão que, porra, grande parte da galera do infoproduto tem, que é, eu sou marqueteiro, eu sou só o expert para virar, de fato, empresário, olhar para esse jogo inteiro e ir construindo o time que tá tocando esse negócio aqui, depois o time que vai tocar o próximo, o próximo. E que tamanho tem que ser esse time? Porra, eu posso começar com um dono desse projeto? Perfeito. Vamos lá. Ou começo com uma estrutura gigante? Óbvio que depende da demanda, mas qual que é a recomendação? Cara, tem muitas variáveis dentro disso. Então, primeiro, não adianta você pegar o melhor CFO, CMO, o que quer que seja desses títulos que tem no mercado e colocar dentro da sua operação, que até ele aculturar e entender o que cola para o seu time, para o público que compra é totalmente diferente. Então eu preciso entender que alguém que tem competências em outro mercado, se for entrar no meu, eu vou ter que gastar um bom tempo com o cara e tenho que ter paciência com isso. Total, tem que formar. Não solte a sua operação na mão de um cara porque ele veio de uma empresa referência. Cuidado, espera um pouco, fica um pouco, usa tempo e vai soltando aos pouquinhos. É igual a criança que você tira uma rodinha, depois você tira as 2 rodinhas e vai andando do lado. Total. Já vi gente, não, contratei o cara e ele era o cara de tal lugar, entrou ali e quebrou tudo. Não sai nada. Um dos pontos importantes que grandes estruturas, empresas americanas trabalham, a cultura de quem está embaixo e subindo. Trabalhar esse plano. Essa é a melhor forma. Acredito demais. Valorização. Se você hoje for comprar uma franquia do McDonald's, meu irmão, você tem que passar por todos os processos. É 1 ano de preparo para você começar a atuar. Total. 1 ano. Caraca, eu não sabia, cara. Total. Você vai limpar o chão, você vai no balcão, você vai conhecer todos os processos para você conhecer o cliente ali. Entendeu? Então esse é um dos pontos, né? Maravilhoso. Que mais que eu posso contribuir? Ficou super claro aqui o processo. Então, tu prioriza crescer gente no time do que trazer de fora, principalmente cargos de liderança, né? Porque, o cara já tá alinhado com a tua cultura, já tá com a tua visão, já tá comprado, então o crescimento acontece melhor. Você falou um ponto importante agora. Vendas é liderança. Total. Não é só estratégia de fechamento, não é só estratégia de escassez, não é só estratégia disso daqui, não. Vendas é liderança. Total. Se o cara não está bem com ele mesmo, ele não vende nada. Sim. Então, reunião com o time de vendas é diária. Total. É todo dia repetindo a mesma coisa de forma diferente. É todo dia parabenizando quem no dia anterior bateu a meta. É todo dia expondo não a pessoa que não teve resultado, mas levantando a pessoa que teve resultado. E o ser humano ele é estimulado não só pelo ganho financeiro, né, mas pelo plano de carreira. E uma das nossas especialidades do ecossistema é esse. Né? Não é só esse negocinho fraco de júnior, pleno e sênior, não. O cara ele entra e ele consegue enxergar onde ele tem que chegar. Então ele não larga o osso. É sexta-feira, 8 horas da noite, ele não vai embora porque ele precisa bater. Cara, eu acredito que essa é a maior vantagem competitiva dos negócios, assim, eu já falei isso em todos os podcasts que eu gravei, eu sempre chego nesse tema, eu sempre reforço isso, que eu acredito que a maior vantagem competitiva que existe nos negócios são as pessoas que estão tocando e o time. E a cultura que aquele time tem. Nada vence isso. A única coisa que não é replicável. Pô, se eu tiver aqui 1 bi de patrimônio aqui, quiser montar um negócio que nem o teu, eu monto de ponta a ponta, menos o teu time.
Exato. Sacou? Menos teu time e a cultura que tu construiu e tudo mais. Então, eu acredito que essa é uma... pra fazer acontecer, não é a grana. Não é a grana, cara. Ué, começou do menos 30. Pô, total. Entende? Exatamente. Maravilhoso. Cara, passando um pouco sobre essa parada do ecossistema, tem uma coisa que é crucial para ter um ecossistema forte, que tu já falou algumas vezes aqui nesse podcast, que é uma marca forte, né? Uhum. Como é que é esse processo de criar uma marca, cara? E também como é que é o processo de você, ao longo do tempo, ir transferindo sua influência para aquela marca até o ponto que a marca eventualmente fique até maior que você e que as pessoas tenham orgulho de, dizer que é cliente daquela marca e que comprou por aquela marca. E como é que foi esse processo de sair da imagem do Alan, ir pro grupo AS, enfim, pro AS Academy? Como é que foi esse processo para tudo assim? Esse é o assunto que eu mais gosto de falar, porque a minha base é publicidade, eu comecei ali com a publicidade, o marketing é o que eu mais gosto de fazer, de construir, de ficar junto com o time e criar, que é o primeiro pilar do ecossistema. Não adianta você criar um ecossistema de serviços se a marca não é forte, porque serviços eles podem nascer e se reinventar a qualquer momento. O game não é esse. Não adianta querer vir amanhã e criar um segundo Instagram. O lance não é esse. A galera acha que é só abrir um Instagramzinho. Não tem como. O caminho não é esse. Então vamos lá. Primeira coisa pesada é o branding, né? O que é o branding? Um significado bem simples e objetivo. Quando você não está lá, é o que falam de você, é o que falam da sua marca. Eu não estou lá presente, mas o que vão falar da minha marca? Então hoje, eu vejo alguns empresários, cara, que eles são fissurados no produto ou no serviço. Então, essa semana saiu que a Apple foi avaliada em 3 trilhões. Hoje é a empresa mais avaliada no mundo. Você vê que tem tecnologia, você vê que é surreal o que eles têm, mas outras empresas só pensaram na tecnologia, não pensaram na marca. Então, é falar com gente. Enquanto a Samsung falava de 4K, de não sei o que de megapixel, o iPhone, ele mostrava filmando uma filha que estava meses longe e que gerava um relacionamento com o pai. Então, cara, a primeira coisa da criação da marca é a humanização que tem por trás da marca. As pessoas estão cansadas de produto e serviço. Então, qual é o porquê que tem por trás da marca? Eu preciso criar uma história, ainda que você não saiba, mas conversando com você, eu vou tirar toda a sua história do porquê nasceu o Hightite. E é isso que faz com que a marca tenha uma força. Isso é o fato da criação do movimento. Nós vamos ter que, o líder é você, nós vamos ter que descobrir essa mensagem, nós vamos ter que descobrir esse inimigo, e isso acaba se tornando um grande movimento. Por que que essa marca continua, mesmo o cara já tendo morrido aí há um bom tempo? Porque criou um movimento, não é sobre produto, é sobre uma marca, é sobre um legado, né? Então hoje a dificuldade que as pessoas têm sobre levar pessoas, então Luther King levava não sei quantas mil pessoas para uma praça. Mas não era sobre um produto ou um serviço, era sobre um porquê. Então, toda marca que for nascer, ela tem que ficar parando de falar sobre o que ela faz de produto ou serviço. Ela tem que falar o porquê que ela faz. E não é clichê falar isso, cara. Esse papinho de propósito, não. As pessoas têm que entender o porquê que tem por trás dela. E as pessoas vão querer consumir para fazer parte desse legado e para continuar com essa mensagem. Porque produto ou serviço, amanhã nasce um melhor que o seu. Amanhã nasce um que te supera. Você é um expoente no mercado com 19 anos. O que te garante que amanhã não venham com 17 e faça algo melhor do que o seu? Eles vão copiar processos, eles vão copiar serviços, eles vão copiar até um nome. Agora, a força da marca que você criou é impossível, você sempre vai estar anos-luz à frente. Total, acredito muito nisso, cara. Como é que foi para tu esse processo de... A marca, ela sempre existiu, cara? Ou em algum momento, tipo, tu fez essa pivotada de deixar de ser sobre o Alan Spadoni apenas e ser sobre o AS Academy? Como é que foi essa transição? E também, qual conselho tu dá pra mim aqui, que tô nesse momento também, pra galera que tá assistindo, deixar de ser só um especialista e um influenciador e criar uma marca de fato? Como é que começa esse processo de transferir essa inteligência, essa autoridade pra marca? Quando é o momento certo de fazer isso? Por ser desde o começo ou se em determinado momento que já está validado? Qual conselho tu daria para um especialista que é só um especialista que quer plugar uma marca no ecossistema para ser mais forte do que ele? Bom, primeiro... Porque hoje o AS é forte, mas talvez seja até mais forte do que o próprio Alan Spadoni, né? Então, a autoridade que a marca dá. Como é que é esse processo? A AS é maior do que o Alan, né? O Alan, ele é o líder.
ele puxa o time. Já está criando outros líderes. Então, a S é um movimento que as pessoas querem fazer parte, que elas querem... Então, um ponto importante de você entender é o seguinte, você já faz muito tempo que não é só o Henrique Marinho. A partir do momento que você tem um time, você já é uma marca. Então, já tem pessoas ali, por mais que eles não sejam o front, o expert que fala, entrega o produto, você já tem ali pessoas que já contemplam a sua marca. Então, um vendedor ali, ele já é isso. Um CS, ele já é. Você já é uma marca, você não é só o Henrique. Mas, para se tornar de fato uma marca que vai gerar o equity, ou que o valor dela, o valuation dela vai subir, que pode um dia ali abrir para investimento, um fundo, IPO, ou até uma venda, ou para que essa marca tenha mais valor por não ser sobre uma pessoa só, é criando um ecossistema. Então tá tudo conectado. Tudo conectado. O esquema é o ecossistema. O ecossistema sempre referenciando Vamos a marca. imaginar, se hoje você se ausenta e a esteira continuar rodando, já é uma marca. Agora, se depende de você, não é uma marca. Então, hoje, se o Alan sai, diminui a força. Mas eu tenho produtos, eu tenho professores, eu tenho franquias, então já existe tudo que roda. Então, cada dia mais eu ponho energia para essas frentes rodarem e cada dia mais eu vou tirando o meu rostinho de cena. Pô, maravilhoso, cara. Maravilhoso. Não tem como criar uma marca forte, venda e negócio sem ecossistema. Maravilhoso. Maravilhoso. Cara, uma pergunta que com certeza a galera deve estar pensando agora, que vem de mim também, porque eu tô aprendendo pra caramba aqui, pra mim é uma aula isso aqui. Como é que a gente não perde o foco dos negócios? Como é que a gente consegue performar em alto nível em vários negócios? Pô, tu tem que bater uma meta de 1.000 franqueados, mas ao mesmo tempo tu tem que lotar teus presenciais, e ao mesmo tempo tu tem que fazer o maior evento do teu mercado, ao mesmo tempo teu perpétuo tem que funcionar, teu produto físico tem que estar distribuído, tua marca tem que estar forte acima disso tudo. Como é que performa em alto nível em tantas frentes diferentes assim? Revela esse segredo aí pra gente, como é que faz esse movimento? Primeiro ponto, voltando ao que nós já falamos, é sentar na cadeira do cliente. Eu preciso entender indicadores do que de fato está rodando mais naquele momento. Por exemplo, não é que hoje diminuiu o presencial que eu tenho que descontinuar ele. Não, mas eu preciso entender para o meu cliente lá na ponta o que de fato vira o game dele, não o meu. Sim. Não é o que vira o caixa para mim, é o que vira para o cara. Nisso eu coloco mais energia. Então vamos entender o seguinte, não é que você deixa tudo rodando igualzinho, não. Eu tenho 2 filhos, eu tenho o João e a Maria. O João tem 3,5, a Maria tem 1,5. O João, ele não é tão dependente quanto a Maria, então ela requer mais tempo comigo. Mas ele já consegue comer, fazer isso e aquilo. Isso não significa que eu não vou estar com ele, mas a atenção maior é para Maria. Então, você vai estar em todas as frentes, mas eu só preciso dedicar mais energia naquela frente que ainda é um bebezinho que não está rodando sozinha. Legal. Então, primeiro é sentar e entender o que vira o jogo para o cliente. E não ter vaidade, cara, de você matar um produto criando um novo em cima. Pô, criei, o que eu vou falar para os outros? Que esse projeto era incrível, eu vou descontinuar ele. Não, não é que ele faliu ou quebrou, é que teve uma ideia melhor em cima dele. Total. A indústria cosmética é isso, sabia? Não, cara, Cria uma linha de produtos, cara, esse produto não está performando, então nós vamos criar a linha ultra em cima dele. Total. Então não é sobre você ficar com vergonha de que não deu certo algo. Não, cara, tudo ele tem uma curva, é uma parábola os negócios. Total. E aí o que acontece? Eu já crio um novo produto, eu mato esse com esse novo que vai funcionar. Esse é o jogo. Cuidado com a vaidade em cima do produto, é aí que pega. Total, cara. Nesse processo de dedicar a energia para os negócios que estão mais bebês e, pô, não abrir mão, mas botar só o olho ali nos negócios que já estão performando, como é que monta o time que vai tocar isso? Abre um pouco de como é que funciona a estrutura de pessoas do grupo AS, como é que tu divide a galera nas áreas, assim, como é que tu faz essa gestão e o que tu recomenda também para quem tá pensando em abrir essa segunda unidade? Já deixou claro que, pô, passo 0 é time e depois toca o projeto. Mas, de fato, como é que faz essa alocação de tempo, mesmo tendo time ao longo do tempo, assim, nos negócios e etc. Como é que é esse processo? E abre também a estrutura de time do negócio hoje. Cada frente tem um head. Legal. O head é o que tem uma visão 360 em tudo. Então, o head do setor da minha loja, da fábrica, ele entende dos processos da loja, ele entende de documentações, ele entende de Anvisa e ele entende também de gente e de vendas.
Então ele olha para todos os processos. Legal. Só que abaixo dele tem um coordenador, para não ficar pesado pro cara. Só que todos os nossos heads são mão na massa. Não acredite em um head que só dá ordem e não coloca a mão na massa. O mercado tá cheio de cara que fica dando conselho. Então o head é o primeiro que chega, é o último que sai, é o cara que você vê que comprou a parada como dele. Que lidera como exemplo, né? É o cara que faz primeiro que os outros e é o cara que tem mais resultado. Setor de vendas. Não tem como você ter um head de vendas que não faz venda. Total. Não tem. E ele tem que ser o que vende mais. Porque o time só vai respeitar e ver que é possível porque ele fez. Então, cada frente nossa tem um head. Legal. E abaixo desse head tem um coordenador. Então, sempre que eu vou conversar, eu chamo os heads. Aí esse head passa para esses coordenadores. Só que o head trabalha junto com o coordenador. Não é sobre ordem só. Então, eu tenho ali um head no setor de produtos e um coordenador. Os dois vão juntos assistindo tudo o que acontece. Legal. E aí cada um também tem o seu valor fixo, cada um tem uma bonificação, cada um tem uma participação para que tenha o estímulo para fazer sentido a longo prazo. Com certeza. Então, primeiro o head, depois o projeto. O head, o coordenador e o projeto. E os downlines. E todo o time, e aí todo o projeto. Todo o time, mas... na tua visão, o que tu recomenda é ache um head, ache um dono para essa unidade antes de abrir essa unidade. Essa é uma recomendação? Pô, não. Abre e depois desenvolve. Não, eu abri todas. E depois eu toquei todas. Entendi. Inicialmente. É totalmente possível. Legal. Não entra nessa pilha que o negócio precisa funcionar com 100, 50... Não, cara. Quando começou, era eu, a minha esposa... Um vendedor ali, que hoje tem nome, tem o Close, tem o SDR, tem o isso, aquilo, tá beleza, chique, tal, já. Mas era um cara que vendia mesmo, né? E um videomaker, que esse videomaker era o social media, era o que subia e tal. Cara, vamos no enxuto. Vamos no enxuto. E vamos confiando nas pessoas que vão alcançando ali. O problema de você colocar um monte de gente para fazer a mesma coisa, que eles começam a empurrar um pro outro. E aí ninguém faz porra Cara, nenhuma. tem que fazer uma análise pesada de demanda se tem necessidade de colocar alguém, entendeu? Total. Time enxuto é sempre melhor. Concordo. Maravilhoso, cara. Então, hoje existe um head de cada unidade, tu é o CEO da companhia e toca todos os braços. Cara, que aula. Que aula de como montar ecossistema. A gente falou de tudo aqui. A hora de plugar, como ouvir o cliente para plugar, a estrutura de time que toca, como criar uma marca acima desse ecossistema. Maravilhoso. O que eu queria te perguntar, cara? 2 coisas. Primeiro, para onde que tu tá olhando agora? Cara, já realizou um negócio gigantesco, porra, já fez muito impacto no mercado, mais de 100 mil alunos. Para onde que tu tá olhando agora? Qual que é a visão do CEO aí? Pra, porra, a galera que trabalha aqui contigo, que tu vende essa visão todos os dias. Para onde tá indo o grupo? E qual o propósito de fazer isso também? Agora é o número, né? Então, o nosso próximo, nós colocamos hashtag 1000 sonhos. Então, nós colocamos que são 1000 famílias que serão transformadas a partir da franquia. Então, ali nós entendemos que uma franquia, ela gera a receita para ela emprega mais no mínimo 3 pessoas, ela consome mais produtos físicos, que daí tem uma fábrica gigantesca que vai rodar por conta disso e tal. Então, é uma máquina que vai ajudar um monte de gente a ser empregado. Então, o nosso próximo passo é esse. Nós temos o médio, nós estamos falando de médio prazo. Temos longo prazo, isso, aquilo e tal. Isso tem que estar na mente. Sim. Mas o problema que eu vejo do empresário, que eu andei muito assim, foi o seguinte: há uns 6 anos atrás, eu escalei o Kilimanjaro, o 5º monte mais alto do mundo. Lá da África. Na Tanzânia, exato. E o Blair Singer, que é um cara fenomenal na parte de vendas, tal, ele é amigo do Kiyosaki, aqueles caras ali, o T. Harv. E ele foi o meu mentor durante muito tempo sobre liderança. Que legal. E essa escalada era o último treinamento desse curso de liderança. Eram 8 dias, conexão com você mesmo, debriefing e tal. Pô, que legal. E as lições não eram sobre a escalada, as lições eram sobre vendas e liderança. E todo dia, quando a gente começava, ele falava o seguinte: escolham só 2 vezes no dia para vocês olharem para o pico. Eu falava, por quê? Ele falava o seguinte: se você ficar o dia todo que você caminha olhando para o pico, você não vive o processo. Que parece clichê, mas você não vive o processo. E você se frustra porque ele está muito longe. Real, ele falava, se vocês olharem mais do que 2 vezes onde é o pico que nós vamos ter que chegar daqui 8 dias, vocês vão desanimar e não vão andar. E eu vejo que o empresário hoje, cara, ele tem esse desespero de alcançar o tal de sucesso, que quando ele alcança, a meta dobra, ele não sabe viver processo.
Eu não gosto de ficar usando frasezinha clichê de viver processo, mas é literalmente isso. Foram 8 dias andando passo a passo que a gente chegou lá em cima e desceu. O empresário é assim também. Então, nós temos que pensar uma média curto, médio, longo prazo. Não tem problema essa meta mudar, né? Aprendi muito sobre times, que a gente fala sobre isso no ecossistema. Existe um time preparado até 1 milhão, existe um outro time preparado até 10 milhões, existe um outro time preparado até 50, existe um acima até 500 milhões. Porque não aumenta a demanda, aumenta a responsabilidade. E para ter responsabilidade, eu preciso ter estrutura para tocar essa responsabilidade. Com certeza. Eu entendo, então, que não vou me preocupar muito com essas metas a longo prazo. Eu preciso correr para fazer o que tem que acontecer hoje. No curto prazo, que é 1000 franquias, né? Maravilhoso, cara. Sonhos. Maravilha. Ficou claro o desafio aí. Desafio grande, hein? Chega a dar uma motivação. E eu sei que tem outro desafio em paralelo aí, né, cara? Não tem só que apenas fazer 1000 franquias, mas se desafiou em um novo projeto de continuar, obviamente, tocando o negócio para a área da beleza, mas começar a falar com empresários também e ajudar essa galera a montar ecossistemas, né? Fala um pouco mais, cara, sobre esse projeto novo. Tá empolgado, não tá? Como é que tá? É um filho novo, então. É um filho novo, mas que já está sendo gerado há 10 anos, né? Porque é toda uma história. Nós não aprendemos com acertos. Nós aprendemos com erros. Total. Acertos não nos ensinam nada. E uma vez eu ouvi de um cara muito sábio também que eu sigo, não falecido hoje, Mike Murdock, mas é o seguinte, ele falava que para eu ouvir uma pessoa que de fato vai ser um mentor, tem que ser alguma pessoa que passou pelas dificuldades e rompeu essas dificuldades e venceu. E ele falava sobre conselho de casamento. Peça conselho sobre casamento de alguém que já passou por algumas crises, mas conseguiu superar a crise. Então, cara, você pode imaginar todo tipo de crise que nós já passamos. Então não é um mastermind de palco hoje que é bonito, que eu vou mostrar a Ferrari, isso, aquilo que são as conquistas. Não. Tudo aquilo de 10 anos que nós passamos e erramos, essas pessoas não vão precisar errar, porque na criação do ecossistema você vai cometer erros. Então, fazer parte disso, esse é o melhor pitch de todos, né? Não tem como, porque ele é real. Fazer parte disso não é sobre você subir, mas um erro que você comete hoje, você desce 10 anos. É aí que tá o X. Total. Então, fazer parte do Casa Branca, Mastermind, que ali é um espaço mesmo de pessoas que querem construir um ecossistema, um negócio. Eu tenho pessoas que estão pensando na rentabilidade, e isso não é difícil. E já tem pessoas que estão falando assim, cara, eu quero criar braço porque eu preciso curtir meus filhos também. Total. Tem cara do digital que fala, eu não quero ficar dependendo de um ROI, de um lançamento. É possível, totalmente possível criar um produto de um cara. E aí vários players você sabe que já estão vindo para o ecossistema e players famosos aí que em breve vocês vão ver. Então o ponto é esse, cara. É um novo projeto aí, uma parada pessoal que tu tem de fato compartilhar, né? Retribuir. Tudo com metodologia, tudo já escrito, tudo já catalogado e tudo com a sua ajuda, que não foi pouca, né? Porque o cara é fora da curva, por isso que ele é o primeiro, né? Não é rasgação de seda, porque a gente elogia mediante resultado, não sobre pessoas. E aquilo que já era incrível, aquilo que já tinha nascido, foi sensacional a gente ajustar algumas porquinhas ali, né, alguns parafusinhos ali, e agora tá maravilhoso, todo mundo quer. Cara. Quem quiser conhecer mais sobre esse projeto, quem quiser ter tua ajuda pra, construir um ecossistema, abrir grupo empresarial, onde é que eles acham aí o Casa Branca? Como é que faz? Nós podemos deixar na descrição um link, e isso é muito importante. Ele é para todos, mas nem todos vão conseguir entrar, porque nós precisamos de alguns crivos ali para validar essas pessoas. Então eu só estou na ideia, eu não coloquei nada na mesa ainda, não é momento dessa pessoa entrar. Com certeza. Né? Agora a pessoa que já colocou em prática, mesmo que ainda seja pequenininho e já está com sede de fazer acontecer, nós vamos sentar, mais do que venda, é entender o momento dessa pessoa, explicar se faz sentido, e nós vamos trabalhar isso a 4 mãos. Maravilhoso. Então vai ter meu link de afiliado aqui no podcast. Clica aqui. Cara, tamo junto. Obrigado pelo papo, foi maravilhoso. E é só o começo, cara. Vamos pra cima. Se quiser dar um recado final pra galera aí, pode dar. Senão a gente já finaliza.
acho que foi o recado que eu vou dar é sobre o meu primeiro livro que eu escrevi. As pessoas hoje, elas não executam as coisas por 2 fatores. Primeiro é por não ter o mapa para chegar onde elas querem chegar. Sim. Mas segundo, algumas pessoas que têm esse mapa e por alguma razão ela não faz. As pessoas hoje estão apaixonadas pelo resultado, mas em nenhum momento elas se apaixonam por fazer o que tem que ser feito. Ninguém hoje mais quer sacrificar, quer viver alguns desafios, quer correr risco, entende? Então, a vida desse empresário que vai dar muito certo, que vai amanhã vender por multimilhões e bilhões, são pessoas hoje que estão dispostas a arriscar. Só que as pessoas que não estão dispostas a arriscar é que estão correndo o maior risco, velho. Vai chegar lá na frente, não vai ter feito nada, não vai ter construído nada. Então é insanidade você não dar sua vida, sua alma, tudo que você tem agora para construir isso, porque isso de verdade é uma garantia de tranquilidade para o futuro, né? Então minha dica é o seguinte, arrisque tudo agora. Vai trabalhar, desgraça. Valeu, cara. Valeu, obrigado. No próximo episódio. Abraço, gente. Tamo junto, valeu. Boa! Ei, foi ouro, viu?